Neste vídeo, vamos estudar a máquina com fita ilimitada em ambas as direções. Nesse cenário, a fita ela também vai ser limitada à esquerda. E no início, o cabeçote está posicionado no primeiro símbolo da palavra de entrada. Veja que aqui nós temos a fita dessa máquina de Turing, o cabeçote posicionado no símbolo A1, por ser o primeiro símbolo, e observe que, diferentemente da máquina de Turing padrão, a célula imediatamente à esquerda do primeiro símbolo não é o delimitador de fita, mas sim o símbolo branco, que se estende até o infinito ao lado esquerdo. Então essa máquina de Turing ela vai trabalhar com a fita que é ilimitada em ambas as direções. Então, vamos ver o seguinte cenário, de uma máquina de Turing padrão a uma máquina de Turing com fita ilimitada em ambas as direções. Então, seja M uma máquina de Turing padrão. E aqui nós vamos considerar dois estados adicionais, I' e J, que eles não pertencem ao conjunto de estados da máquina original M. Então, como que nós vamos fazer para que uma máquina de Turing ilimitada ela seja equivalente a essa máquina M? Vamos raciocinar. Nós temos, alguém lhe deu uma máquina de Turing M, que é uma máquina padrão. Porém, o que você tem é justamente uma máquina M', que ela é ilimitada em ambas as direções. Então, como que você vai utilizar a única máquina M' que você tem para funcionar, para simular, executar essa máquina M? Então, o que é que acontece? Essa máquina M', nós sabemos que ela possui a fita ilimitada em ambas as direções. E nós sabemos que essa máquina padrão ela trabalha com o seguinte cenário, que o primeiro símbolo da fita é justamente o delimitador de fita à esquerda, e a palavra estaria começando daqui em diante. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um procedimento extremamente simples. Nós vamos justamente transformar essa fita nessa fita, como em alguma posição nós vamos colocar o símbolo de marcador de fita à esquerda e colocar a palavra a partir dessa posição e mover o cabeçote para o primeiro símbolo da palavra. Então, com isso nós estamos, é como se nós estivéssemos simulando, enganando essa máquina padrão, pois ela, na verdade, pelo seu próprio funcionamento, ela só vai enxergar a fita até essa posição em diante, pois quando ela encontrar o marcador de fita, ela vai operar com as suas propriedades de que ela nada pode fazer além de voltar para essa região. Então, esse que é o princípio. E como formalizar isso? Então, o que nós vamos fazer é, nós vamos definir uma nova máquina M', que ela vai ter como estados os estados originais da máquina M, unido com esse conjunto que possui mais dois estados. Um estado I', que observe que ele é o novo estado inicial, e um estado J. Com exceção do... E aí, a função de transição ela vai ser alterada, o estado inicial também vai ser alterado. Com isso, todo o restante vai permanecer idêntico. E o que vai acontecer? Nessa função de transição, Δ'I, nós, a partir do novo estado inicial, para cada símbolo lido, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos mover para o estado J. Então, por exemplo, aqui a máquina ela começou nessa posição e suponha que aqui tenha o símbolo C. Então, o que ela vai fazer é, ela vai ler aquele símbolo, escrever aquele símbolo, se mover para a esquerda. Então, o cabeçote vem para cá. Porém, o estado que ela se encontra, ela vai para o estado J. E o que vai fazer esse estado J? Observe que como a máquina é ilimitada, aqui vai ter o símbolo branco. Então, nesse estado J, lendo branco, nós vamos justamente enganar a máquina padrão. Nós vamos colocar o símbolo à esquerda e voltamos, na verdade não voltamos, nós nos dirigimos para o novo estado, para o estado inicial da máquina padrão. Então, nós vamos
escrever o símbolo, voltamos para a primeira posição que se encontra a palavra de entrada e nos movemos para o estado inicial dessa máquina padrão. E então, a partir daqui, o que vai acontecer? A máquina padrão vai enxergar a configuração que ela assume para o seu funcionamento. O cabeçote no primeiro símbolo da palavra de entrada e justamente na posição à esquerda, imediatamente à esquerda, nós temos o símbolo de delimitador de fita. Observe que essa máquina padrão, por definição, pelo seu projeto, ela nunca vai avançar além desse caractere. Então, para ela só vai conseguir enxergar a máquina padrão dessa posição em diante. Bem, com isso, nós vamos agora ver o sentido contrário. Dada uma máquina de fita ilimitada em ambas as direções, nós vamos então chegar a uma máquina padrão. Então, dado uma máquina M com fita ilimitada em ambas as direções, nós vamos considerar a fita com as células indexadas. Então, aqui nós temos a célula 0, 1, 2, 3. Então, daqui para a direita, nós temos as células com numeração positivas, não negativas, na verdade. E do 0 à esquerda, nós temos as células com numeração negativa. Então, nós vamos obter uma máquina de duas trilhas que vai justamente simular a máquina M. Então, vamos entender como vai ser esse funcionamento. Antes de discutir essa formalização, vou apresentar o raciocínio. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma máquina de fita ilimitada e nós vamos utilizar uma máquina de K igual a 2, duas trilhas, para simular essa máquina de Turing com fita ilimitada. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que uma máquina de Turing de duas trilhas, ela vai ter a seguinte configuração. Aqui nós vamos ter a posição, o símbolo delimitador de fita. E então, nós vamos utilizar essa primeira fita, K igual a 1, a fita de posição 1 e aqui a fita de posição 2, nós vamos justamente utilizar essa primeira fita para simular as posições não negativas. Então, aqui estaria a posição 0, a posição 1 da fita ilimitada, a posição 2 e assim sucessivamente. E essa posição aqui vai ser utilizada para a -1, a posição -1, a posição -2, a posição -3, -4 e assim sucessivamente. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos começar a pensar como que nós vamos projetar essa máquina de Turing, pois justamente nós precisamos saber em que posição nós vamos operar. Em outras palavras, se nós vamos operar, estamos na fita 1 ou na fita 2. Em outras palavras, se na máquina original nós estamos nessa região ou nessa região. Então, a convenção que nós vamos utilizar é o seguinte. Nós vamos definir um conjunto E' de estados que vai ser da seguinte forma. E produto cartesiano com o conjunto 1, 2. O que é que o símbolo 1 ele vai indicar? Ele vai indicar que nós estamos processando na primeira trilha. Ou seja, nós estamos nessa posição, nessa região da máquina de Turing ilimitada. E K igual a 2, nós teremos essa na segunda trilha, que vai nos indicar que nós estamos na região à esquerda. Então, com isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar. Se nós temos na máquina original uma transição do tipo estado lendo A, nós vamos para um estado E' lendo B e vamos para uma direção que é direita, o que é que nós vamos ter? Vamos pensar a seguinte questão. Se
nós estivermos nessa região da trilha, por exemplo, na posição 1, se nós formos para a direita, então suponha que eu esteja aqui. Um exemplo, em qualquer posição à direita. Então observe que eu vou sempre caminhar para a direita. Então eu estou aumentando essa numeração. Então do 1 eu fui para o 2, do 2 eu fui para o 3 e assim sucessivamente. Então, se eu estou no cenário que na minha máquina de Turing de 2 trilhas, eu estou no estado E, mas nessa região dessa trilha, na trilha 1, o que eu devo fazer é, delta', eu vou ler o símbolo A e vou para o estado E', mas veja, observe, se eu estou na trilha ilimitada, me movo para a direita, eu estou justamente aumentando ainda mais esse número. Em outras palavras, eu vou permanecer na trilha 1. Então, por isso, eu vou permanecer processando a trilha 1. Exemplo, i mais 1. Então, se eu estou na trilha 1, então são números positivos. Vão continuar sendo números positivos e maiores. E então, o A, eu vou substituí-lo por B. Mas eu vou substituir em qual trilha? Justamente na trilha 1, como está indicado aqui. Então, justamente, eu vou substituir o A por B. E o conteúdo da trilha... Desculpa, ainda faltou aqui o C, que é o segundo elemento da segunda trilha. Então, esse elemento da segunda trilha, ele vai permanecer inalterado. Então, eu leio C e vou escrever C. Só que eu não sei qual é o conteúdo de C. Então, eu vou colocar que isso vai valer para todo C pertencente ao conteúdo ao alfabeto da fita, da trilha. Bem, vamos pensar agora o segundo cenário. No segundo cenário, suponha que eu estou no estado E, porém eu estou na trilha 2. Então, observe. Então, se eu estou na trilha 2, é porque eu estou nessa região de números negativos. Então, como exemplo, suponha que eu esteja aqui na posição -10. Mas, como eu me movi para a direita, observe que da posição -10, eu iria para onde? Para a posição -9. Então, isso quer dizer que, vamos pensar aqui, se eu estou na posição -10, nessa máquina de Turing, na segunda trilha, observe que se eu vou para a direita na máquina original, na máquina esquerda eu tenho que me mover para onde? Para a esquerda, pois justamente os números eles estão no sentido contrário, invertidos. Então, aqui -10 indo para a direita, eu estou aumentando. Então, eu vou para a direita. Mas aqui, -10, se eu quero ir para -9, eu tenho que ir para a esquerda. Então, aqui, simplesmente, o que vai acontecer é, como eu estou operando na segunda trilha, aqui vai ter um caractere C, que eu não sei qual é, e vai ter na segunda trilha o caractere A. E esse caractere A justamente vai ser substituído. E para onde eu vou me dirigir? Eu vou me dirigir para o estado E', conforme essa transição. O que eu vou fazer? Ok. E o que vai acontecer com a posição da trilha? Veja que eu vou continuar na segunda trilha, certo? Então aqui eu vou continuar na segunda trilha. O caractere C, que é o símbolo da primeira trilha, eu não vou alterar, pois eu estou trabalhando na segunda trilha. Porém, esse caractere A, que é justamente da segunda trilha, eu vou substituí-lo por B, conforme a transição original. Bem, e com isso, eu vou para a esquerda. Aqui eu esqueci de colocar que eu me dirijo para a direita. Então, aqui justamente eu vou para a esquerda, pois justamente é o raciocínio que nós apresentamos. E essa transição vai valer para todo C pertencente a gama. E por fim, vamos analisar esse cenário. Nesse cenário, suponha que eu esteja nessa posição, E1. Porém, o que vai acontecer? Vai acontecer que na posição da primeira trilha eu tenho justamente esse símbolo.
E o que vai acontecer é que o símbolo A justamente vai estar na segunda trilha. Então vamos observar. Então, na verdade, apesar dele estar indicando que eu estou trabalhando na trilha 1, eu vou estar, na verdade, operando na trilha 2. Observe, isso vai ficar claro quando nós discutirmos o cenário da direita. Bem, vamos dar um passo à frente e discutir o cenário, o que ocorre quando nós tivermos uma transição A, E', B e vamos para a esquerda. Então, com isso, nós vamos conseguir compreender esse último cenário aqui. Então, nesse cenário, o que vai acontecer se eu estiver na fita 1, na trilha 1, na verdade? Então, se eu estou na trilha 1, eu vou encontrar esse A na primeira trilha. E aqui eu vou encontrar um caractere C. Então, como nós estamos nos movendo para a esquerda, o que vai acontecer é que nós vamos para o estado E'. Como nós estamos na trilha 1, nós vamos permanecer na trilha 1. Então, nós continuamos naquela trilha. E o que vai acontecer é que o A vai ser substituído pelo B. E o caractere C, que está na segunda trilha, que eu não estou manipulando, eu vou manter ele inalterado. E então eu vou para a esquerda. E isso vai valer para todo caractere que pertence ao alfabeto da trilha. Então vamos começar a pensar no cenário que eu estou na trilha 2. Então observe que na trilha 2, por exemplo, se eu estou em menos 10 e se eu me dirijo para a esquerda, eu estou indo para menos 11. Então, nesse raciocínio, aqui na trilha 2, menos 11, está justamente à direita. Então, com isso, eu vou ter que me mover para a direita. Então, como nós estamos operando na trilha 2, aqui nós temos o caractere C. E aqui, então, nós temos o caractere A. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos nos dirigir para o estado E', permanecemos na trilha 2 e o caractere C da primeira trilha nós não alteramos. E então, o que é que nós vamos fazer? Substituir A por B. E lembrando que, como nós vimos, ir para a esquerda na fita ilimitada corresponde ao que? A, por exemplo, sair de menos 10 e ir para 11. Então, na máquina de duas trilhas, significa sair de menos 10 e ir para 11. E isso é um movimento de ir para a direita. Então, por isso, nós vamos para a direita. Bem, com isso, nós podemos entender o que vai acontecer nessa situação aqui. Então, vamos pensar o seguinte cenário. Nós temos aqui essa situação, onde aqui nós temos A, e suponha que a minha transição, então aqui nós sabemos que é a posição 0, a posição 1, aqui a posição menos 1, a posição menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Então eu tenho a palavra A, BB, menos 4, menos 5, aqui a 2, aqui a menos 3. Suponha que a minha máquina original, ela tem a seguinte transição. No estado inicial, lendo A, eu vou escrever, por exemplo, eu vou para o estado J, eu vou escrever B e eu vou para a esquerda. Então, observe que nesse cenário, eu tinha o seguinte cenário. Cabeçote inicial, eu estou nessa configuração. Aqui é branco, 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 pois eu não mexi na segunda trilha. Então, se nós pensarmos aqui, o que é que vai acontecer? Nós teríamos que substituir A por B nessa posição e ir para a esquerda. Mas observe que ir para a esquerda, com base nessas transições aqui, se nós estamos na trilha 1, nós vamos permanecer a indicação na trilha 1. Porém, o que vai ocorrer é que, a partir dessa trilha 1, nós vamos para uma configuração em que esse símbolo é justamente o símbolo de marcador da fita à esquerda, que é justamente esse primeiro símbolo que está aqui. E aqui nós temos justamente o símbolo na segunda trilha. Na máquina original, a partir da posição 0, supondo que é onde começa a palavra, A, B,
justamente ir para a esquerda significa o quê? Eu processar a posição -1. Então, é justamente isso que vai ocorrer aqui. Então, o nosso A, que vai ser lido posteriormente, ele não vai estar na trilha 1, mas ele vai estar na trilha 2. Então, por isso, o que é que nós vamos fazer nessa iteração? Vai ser equivalente a permanecer no estado, e eu vou para o estado E', eu permaneço na trilha 1, mas observe que nessa condição aqui, eu vou para a direita. Então, observe que se eu estou num cenário como esse, operando essa posição da trilha, se eu vou para a direita, na fita original, então, na posição -1, se eu vou para a direita, eu vou para a posição 0. Então, por isso que eu permaneço onde? Na trilha 1. E eu vou escrever o próprio símbolo. A eu vou substituir por B. E observe que sair de -1 e ir para 0 é justamente caminhar para a direita. Bem, só que isso vai ser também o resultado de Δ'E na posição 2. Então, eu estou na posição 2. Então, o que vai acontecer? Suponha um cenário em que eu estou nessa configuração, porém agora eu estou trabalhando na segunda fita. Então, veja, se eu estou indo para a direita na máquina de Turing limitada, então de -1 eu vou para 0. Então, isso quer dizer que aqui, nessa configuração, veja, eu estou processando a posição -1, então agora eu tenho que ir para a fita, para a trilha 1. Então, por isso, isso vai ser equivalente a... Também vai ser o resultado da seguinte configuração. ΔE2, eu vou lendo o símbolo de marcador de fita na primeira de fita à esquerda na primeira trilha, eu vou justamente para vou escrever A, que é justamente o que eu vou ler A, certo? Que é justamente o símbolo lido. E então eu vou me dirigir para esse cenário, onde eu não alterei o símbolo de marcador e eu substituí A por B, isso na segunda trilha, e então fui para um estado onde eu vou começar a processar agora a primeira trilha. Bem, vou agora finalizar a última transição no caso que nós nos movemos para a esquerda. Então, nesse cenário que nós nos movemos para a esquerda, então, o que acontece se nós estivermos no cenário E1, símbolo à esquerda, A. Então, esse cenário é equivalente a essa primeira posição aqui, onde na primeira trilha tem marcador de fita e na segunda trilha tem o símbolo A. Mas veja que nós estamos nos movendo para a esquerda na máquina original. Então, por exemplo, -10, nós iríamos... Desculpa, -1. -1, mover para a esquerda, isso quer dizer o quê? Mover para a posição -2. Então, isso vai ser equivalente ao quê? Na trilha original, se eu estou em -1, eu vou para -2. Isso é ir para a direita. Então, vai ser equivalente a E' continuar na trilha 2. Vou escrever o símbolo que eu estou aqui, de marcador de fita, e vou escrever o símbolo B e me mover para a direita. Mas esse resultado aqui também vai ser o mesmo resultado do seguinte cenário, onde eu estou, então isso é igual a Δ'E de E' na trilha 2. Com qual configuração? Marcador de fita A. Vamos entender o que é que vai acontecer. Então, suponha esse cenário onde na primeira trilha tem um símbolo de delimitador, na segunda trilha tem um símbolo A. Mas observe que nós estamos nos movendo para a esquerda. Então, nos mover para a esquerda é justamente o que na trilha original, na máquina ilimitada, é justamente sair dessa posição -1 e ir para a posição -2. Então, é justamente caminhar para a esquerda, mas isso na nova trilha é ir para a direita. Então, por isso, vai ser justamente equivalente.
Bem, eu acredito que essa equivalência é uma equivalência bastante complicada para o seu entendimento, requer uma capacidade de abstração muito mais apurada, certo? Então, meu conselho é que, caso você não tenha compreendido todos os detalhes, não se preocupe. O que importa é justamente o entendimento de que uma máquina de Turing ilimitada ela pode ser simulada por meio de uma máquina de Turing de duas trilhas e que, como nós mostramos anteriormente, uma máquina de Turing com múltiplas trilhas ela é equivalente a uma máquina de Turing padrão. Então, com isso, nós fizemos uma transitividade, né? Se eu lhe dou uma máquina de Turing ilimitada, eu simulo ela numa máquina de Turing de duas trilhas, e nós já sabemos que uma máquina de Turing de duas trilhas ela pode ser simulada em uma máquina de Turing padrão. No próximo vídeo, nós vamos justamente entender a máquina de Turing com múltiplas fitas. Muito obrigado.